bom? Aquela introdução, você lembra? Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1995. O governo FHC dá sequência ao processo de desmonte do Estado, quebrando o monopólio estatal do petróleo. Dispostos a impedir a privatização da Petrobras, os petroleiros iniciam uma greve histórica que dura 32 dias. FHC bloqueia as finanças dos Sindipetros para enfraquecer a resistência contra a privatização. Em 1999, o governo federal foi condenado pela OIT por sua postura com os petroleiros. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Olá, rapaziada. Bom, companheirada. Olá, companheirada. Estamos aqui mais uma vez para matarmos a nossa saudade e também lembrar a nossa companheirada que nós estamos num momento cada vez mais complexo e cada vez mais avassalador contra a categoria trabalhadora, na realidade, não é petroleira, não, eu ia falar petroleira, mas não, contra a categoria trabalhadora, contra o trabalhador brasileiro. E, após essa introdução, eu passo aqui a palavra, seguindo o fluxo natural que é a esquerda, o nosso diretor Antônio dos Reis Furtado. É ou não, Furtado? É isso aí, companheiro Ivan, boa noite aos companheiros e às companheiras que nos dão o prazer da sua audiência. O nosso DJ também, que está sempre aí com a gente, evidentemente. E é uma coisa interessante, né, companheiro Ivan, quando você fala que eles tentam, de toda forma, tirar direito do trabalhador. E a gente vê, né, que realmente está acontecendo um desemprego em massa. Foi aprovado agora, e é uma discussão que merece ser feita com mais amplitude, no que diz respeito à terceirização, né? Se tira direito dos trabalhadores. E o mais grave, né, companheiro, é que fica o trabalhador à mercê desse tipo de situação extremamente constrangedora,
à medida que não dá a ele nenhuma possibilidade de se refazer em outros empregos, não há essa possibilidade, e é uma coisa extremamente lamentável, à medida que a gente tem que ver e, infelizmente, até participar desta situação onde os direitos dos trabalhadores não são deveras respeitados. Companheiro Ivan. E nós começamos o nosso programa com o Renato Russo, porque é uma pequena e singela homenagem pelo aniversário dele, foi agora dia 27 de março. E quando ele fala, que país é esse, rapaz? Nós vemos que o Brasil sofre de uma síndrome, Furtado, uma síndrome muito complexa, que é a síndrome do rabo de cavalo. O que vem a ser isso? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. É a síndrome de crescer para baixo, né? O rabo de cavalo cresce para baixo. E o Brasil também cresce para baixo. Quando nós começamos a dar alguns passos em relação ao futuro, para que nós possamos deixar de sermos o país do futuro e passar, né, generosamente com essa natureza que nos deu água, nos deu petróleo, nos deu gás, nos deu nióbio, nos deu lá as seringueiras, nos deu ouro, prata, turmalina, esmeralda, quer dizer, um país que consegue ter não só uma mina, rapaz, mas ele consegue ter Minas Gerais, uma Minas Gerais com vários elementos. Esse país cresce para baixo como se fosse rabo de cavalo. Por quê? Porque eu sou obrigado, Furtado, a te fazer aqui uma reflexão. Imagina, Furtado, se esse discurso que eu vou ler aqui agora, se ele é atual ou não. Olha só, abre aspas. A democracia que eles querem impingir-nos é a democracia antipovo, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios privados, tanto nacionais quanto internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao supremo suicídio. Furtado, você se lembra quem fez esse discurso? Aonde foi? E quando foi, Furtado? Olha só, companheiro, esse discurso foi feito pelo João Goulart, né, que naquela oportunidade ele era presidente eleito do Brasil, né? E aconteceu na Central do Brasil, aqui perto, inclusive, da gente, né? Verdade. No dia 13 de março de 64. Agora, Ivan, uma coisa que chama bastante atenção, olha só, a data é de 64, né? 13 Exato. de março de 64. E já naquela oportunidade, eles atacavam de forma voraz e devastadora, né, a Petrobras, né? Infelizmente, não é uma coisa, não é um segmento que nasceu em função do pré-sal, é um segmento que já vem de muito tempo, quando eles atacam terrivelmente uma empresa que é orgulho nacional, que é da sociedade brasileira, que foi conseguida através da pujança deste povo. Eles, né, não têm menor conhecimento desta luta, do quanto custou esta luta, e que estão entregando. Agora, se naquela oportunidade eles já tinham esse tipo de posicionamento, e a gente está falando um discurso que está aqui, está escrito aqui, não são coisas inventadas da nossa cabeça. Imagina agora você com esse bilhete aí premiado que é o pré-sal. Qual seria naquela oportunidade a postura deles? E agora a gente vê como é que eles agem voraz, destruidoramente. Companheiro Ivan. Aí você vê razões para eles depois o João Goulart não faltaram, né? Porque o Getúlio conseguiu atrasar o golpe. Ele conseguiu retardar o golpe. Mas quando chegou no João Goulart, porque o João Goulart, ele defendia as reformas de base, rapaz. Ele defendeu isso na Central do Brasil no dia 13 de março de 64. Isso consta, isso está arquivado lá
no Arquivo Nacional, Isso. né? Lá do Correio da Manhã. Aí você vê que numa sexta-feira, 13 de março de 1964, o presidente João Goulart, ele defendeu as reformas de base proposta por seu governo em um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Aí você vê, ele falou, Furtado, sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada disso, ele falou para 200 mil pessoas que participaram do ato político. Isso é de uma relevância, assim, imensurável, né? Aí ele fala assim: devo agradecer em primeiro lugar às organizações promotoras deste comício, ao povo em geral e ao bravo povo carioca em particular. A realização em praça pública de tão entusiasta e calorosa manifestação. Agradeço aos sindicatos que mobilizaram os seus associados, dirigindo minha saudação a todos os brasileiros que nesse instante, mobilizados nos mais longínquos recantos deste país, me ouvem pela televisão e pelo rádio. Aí ele fala mais, Furtado: dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir instrução nas escolas, mas também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que recebem, que pagam em sofrimento, em miséria, em privações, o direito de ser brasileiro e de trabalhar de sol a sol para a grandeza desse país. Furtado, essas palavras nos remetem a ontem. Não parece que foi ontem que foram proferidas estas palavras? Quando a gente vê aí, já que são mais de 50 anos da história desse grande comício, e que naquela oportunidade ele falava com referência à Petrobras, né? E hoje parece que esse comício foi ontem, né? Quem foi lá na Central do Brasil escutou isso. São as mesmas razões. São as mesmas razões. E lembrar, companheiro Ivan, que foi nesse comício aí que ele assinou a estatização das refinarias brasileiras. Inclusive a refinaria de petróleo de Manguinho, né? Tem toda essa história aí, mas que infelizmente, né, a gente percebe que a falta de nacionalismo, principalmente a falta de nacionalismo, não vamos usar outra palavra, a falta de nacionalismo faz com que, infelizmente, este país esteja atravessando uma crise tão desigual, tão desumana, tão constrangedora. E você vê a razão também de nós chamarmos a nossa categoria e a população brasileira para fazermos essa reflexão em cima desse discurso do Jango na Central do Brasil, em 64, porque dia 28 agora, Furtado, nós teremos talvez a maior greve que esse país já pôde testemunhar. Porque o povo brasileiro não está aguentando, rapaz. Primeiro veio um golpe para tirar a presidente Dilma legitimamente eleita, né? Depois que se tirou a presidente, passou-se a se tirar os direitos, né? Porque primeiro tinha que tirar porque estava atrapalhando. Agora, rapaz, um Congresso vendido, né? Que está aí ignorando toda a trajetória histórica do nosso país, todo o nosso grande avanço que nós tivemos ao longo desses anos agora recentes. O Congresso diz que você pode terceirizar tudo. Você imagina a estratégia que a Petrobras elaborou, né, para descobrir, por exemplo, tecnologia de águas profundas, isso na mão do terceirizado. Tu imagina a Petrobras aí, a maior empresa do mundo, com 102 plataformas, né? E agora você nem pode mais falar esses números, porque todo dia estão vendendo, doando. Então, você pega e vai terceirizar tudo, atividade fim. Daqui a pouco tem um terceirizado sem compromisso nenhum com a nação brasileira, né? Sem compromisso nenhum com o Brasil, o terceirizado vai lá só para pegar dados,
e fornecer para determinados grupos ou empresas. Por quê? Porque ele foi lá para isso. Ele foi lá para isso. Ele não fez concurso público, não se envolveu em nada, não tem tradição nenhuma, mas ele foi contratado para fazer esse tipo de trabalho e vai lá cumprir a sua missão. Eu acho que é por aí, né, Furtado? Olha só, companheiro Ivan, se a gente, até baseado nisso que você falou, no que diz respeito à terceirização das atividades afins, é uma coisa extremamente complicada, à medida que o trabalhador, para efetuar determinadas manobras, principalmente em refinaria, ele tem que fazer, no mínimo, um curso de 6 meses para tentar começar a trabalhar. Mas, e agora as empresas, segundo aí que foi aprovado, né, as empresas terceirizadas podem contratar um trabalhador já qualificado, né, pelo um preço menor, sem serem respeitados os seus devidos direitos. Companheiro Ivan. Não, isso aí é extremamente perigoso. Você vê o SPI, por exemplo, né, que vem contemplando as empresas internacionais, grandes empresas. Aí você vê, o que vem a ser SPI, Furtado? Serviço próprio de inspeção de equipamento. Por que não é serviço, por que não é STI? Serviço terceirizado de inspeção de equipamento. Agora, de uma certa forma, vai ser isso. Não, tinha que ser, não é verdade? As empresas internacionais, elas vão e botam trabalhadores próprios para fazer esse trabalho, porque sabe que ele vai vestir a camisa e vai fazer. E quem ganha muito com isso são as empresas, porque generosamente o prêmio de seguro deles, né, vai ser muito generoso. A vida útil dos equipamentos que passam por SPI, ele dobra a vida útil dele. Então é uma margem de lucro. Isso falando de indústria de petróleo, dobrar a vida útil de um equipamento de petróleo qualquer significa uma lucratividade imensurável também. Então, rapaz, mas eu sei, Furtado, que paralelo a essa greve geral, vem aí também a nossa eleição no Sindipetro, né? Que termina dia 28, exatamente no dia da greve geral. E eu sei que você separou alguma coisa para comentar com relação a essa greve, a panfletagem que ocorreram hoje, né? Tem muita coisa para a gente bater um papo, não tem? Com certeza, né, companheiro Ivan? A gente aqui vai fazer uma discussão no que diz respeito a essa eleição sindical, que é um movimento, inclusive, bastante democrático no sindicato, à medida que você tem seus direitos respeitados ali como eleitor, né? Você tem que ter 6 meses de filiado, ser sócio do sindicato para poder votar e ser votado, né? E este é um momento muito importante, à medida que é necessário que haja a participação dos trabalhadores. Inclusive hoje nós tivemos fazendo panfletagem, não só no EDCIM, né, mas no centro, e tivemos já contato com os trabalhadores quando eles têm determinadas posturas de cobrança. E isso é importante, né? É importante à medida que eles poderiam, inclusive, até participar da formação da chapa e, na caso específico, até votar, né? Então, à medida que esse trabalhador ele questiona, à medida que esse trabalhador aponta determinadas soluções, é importante e se faz acontecer isso devido à democracia, ao direito do trabalhador fazer os questionamentos através das suas entidades, principalmente os sindicatos que eu represento. Inclusive, né, nesse discurso do João Goulart, ele fala de sindicato. Você vê a magnitude e a responsabilidade do sindicato à medida que as suas representatividades são combativas, são entidades que estão ali no dia a dia e principalmente é o trabalhador o grande causador dessas associações, então desse sindicato. É verdade. E nós também temos a presença aqui no nosso programa da nossa grande liderança, tá certo? Diretor da Secretaria dos Aposentados, nosso companheiro Roberto Ribeiro, que veio também nos contemplar, Roberto. Nós estamos aqui, você vê, nós estamos dando um peso grande ao discurso do João Goulart que ele fez na Central do Brasil, porque nós já chamamos aqui a greve do dia 28, né? E nós também
já começamos a fazer um comentário sobre as eleições que vão ocorrer aqui no sindicato, que terminarão no dia 28, coincidentemente com a greve. E hoje fizemos panfletagem no Simples e fizemos no Edicim, e outros grupos fizeram no Ventura, né, e várias outras bases. E nós temos que aqui deixar bem claro o papel do aposentado, rapaz. Mas não é um aposentado, não vou condenar ninguém que fique na praça jogando carta, ou batendo papo, ou jogando uma sinuca, no lazer, porque ele fez jus a esse lazer. Mas nós aqui no Sindicato, nós temos os aposentados, que são aposentados ativistas, rapaz, né? E um dos representantes desses aposentados ativistas é exatamente o Roberto Castro Ribeiro, conhecido como Roberto Ribeiro, que ele vai fazer aqui as suas considerações iniciais e vem liderando, na realidade, um grande número de aposentados que está aqui no dia a dia e já representa um percentual grande aqui no quadro de Sindicato. Com a palavra do nosso companheiro Roberto Ribeiro. Obrigado. Ivan Furtado, companheiro internauta que estão ouvindo aí o programa da Empresas Privadas, é sempre um prazer quando a gente pode estar aqui dando algum informe, participando aqui do programa, é sempre bom. Bom, Ivan, a verdade é que os aposentados não podem ficar de chinelo e pijama. Infelizmente, aí voltando aqui para a nossa categoria petroleira, são 21 anos que a gente vem sofrendo com discriminações, principalmente no nosso acordo coletivo e no nosso fundo Petros, que quando a gente estava na ativa, nós contribuímos, e quando se aposentamos, a gente continua contribuindo. Então a gente não para nunca. E cada ano que passa, cada governo que entra, e cada presidente que entra na Petrobras ou na Petro, eles procuram subtrair direito nosso, mudando o nosso regulamento. Isso tem sido normal. Infelizmente, nós passamos por isso até num governo aí de 13 anos do PT. Então, todos os governos, quando chegam, primeira coisa que quer fazer é reforma aqui, reforma ali, mudança aqui, mudança lá, mas prejudicando e tirando direito daqueles que contribuíram e que devia ser respeitado. E aí, os aposentados, né, nesse caso, estou falando dos aposentados, e não só da Petrobras, como aposentado da Previdência Pública, né? Então, a gente vem sofrendo, vem aí numa luta tremenda, desigual, e como você falou, olha só, contribuir para ter meu direito na hora de aposentar, eu curti um pouco a vida, um poucos anos que não resta, né, para estar junto com a família, aí, sei lá, ainda com os filhos, a esposa, o neto, enfim, eu acho que é um direito, mas a conjuntura atual já não está permitindo mais que a gente faça isso. E se nós deixarmos essa tal reforma que estão querendo fazer, vai prejudicar a gente que está já aposentado, mas muito mais você e mais não sei quantos milhões que ainda estão na ativa. Será que vocês vão se aposentar um dia com essa pretensão que está aí, essa proposta que está aí, que aí é uma coisa do outro mundo? Vai ser difícil. É verdade, verdade. Então nós temos que fazer um slogan seguinte: não a reforma da Previdência, sim a reforma da Presidência. Bom, pode ser também como a própria reforma que estão querendo fazer trabalhista, que vai ser outra para tirar direito dos companheiros que ainda estão nativos. Então, qualquer reforma, ela nunca vem para melhorar. Eu acho que talvez a única reforma que eu já escutei falar e que vem trazer benefício, quando tu faz uma reforma na sua casa, eu estou gastando um dinheiro para reformar, aí eu gasto ali para me proporcionar um pouco mais de prazer de eu estar ali. Agora, partiu de qualquer outra reforma, ainda mais falando em termos de capital, e empregador e empregado, mesmo tudo que se fala em reforma, de alteração, mudança, é só para subtrair direito mesmo do trabalhador. Então, eu e o Furtado hoje fizemos aqui a reunião com 6 empresas privadas aqui, hoje, né? E aquela choradeira, Furtado, como é que foi a choradeira, Furtado? Não, primeiro, até falando do companheiro Roberto, tem uma discussão com o companheiro Roberto, mesmo fazendo reforma de casa, a gente tem uma dor de cabeça. Sim, se gasta. Não é tão fácil assim, né? Sim. Mas, no que diz respeito a essa reunião que nós tivemos hoje com o RH das 6 empresas, elas vêm sempre com aquela mesma história, né? Sempre com aquela mesma história, que a situação está ruim, que o mercado não está bom, que eles não têm condições de dar um aumento maior.
Mas esquece da grande massa que é o trabalhador, né? Esquece da grande massa que é o trabalhador, aquele que produz a riqueza da Massa empresa. de manobra, né? Isso é uma massa de manobra, infelizmente, né? E com essa situação extremamente complicada aí do Brasil, eles usam desse subterfúgio e vem com uma inflação que deu mais ou menos, na média deu 5,87, eles oferecem só 5, né? E dizendo que estão fazendo o máximo. Quer dizer, aquela nossa postura de, lógico, evidente, que hoje foi só escutar, porque nós vamos levar isso para o trabalhador, porque quem determina a posição do sindicato é o trabalhador, né? Mas, poxa vida, fizemos um comentário, vocês oferecem 5, já o trabalhador já começa a perder, além de não haver a reposição, além desse índice já 12 meses depois, ainda perde 0,87. Quer dizer, isso é acumulativo, né? Mais uma situação extremamente complicada no que diz respeito ao ACP. Como o tempo está urgindo, eu queria mandar um abraço, Roberto. Sim. A nossa querida amiga Kiki Monteiro, Eventos, né? Sim. Fez aniversário dia 22, exatamente junto com um grande cantor aí popular, né DJ? Que fez aniversário também no dia 22. Vai entrar daqui a pouco aí uma degustaçãozinha dele, já está chegando. E no dia 22 também, Roberto, nós fizemos uma reunião com os membros do Novo Tempo, que está formando aí a chapa 2 do Sítio Petro RJ. Novo campo. Novo campo, o CIMEI que é Novo Tempo, porque o Novo Campo está trazendo Novo Tempo, né? Sim. E o CIMEI que é Novo Campo, rapaz, é Novo Não, é Novo campo. CIMEI que é Novo Tempo, é Novo Campo, é o famoso NC. Então, rapaz, um detalhe importante, você tem que correr agora que está já em cima da hora, né? No dia 23, homenageamos aí o nosso querido, estimado e pundonoroso Sindipetro RJ, que também fez aniversário no dia 23 de março. E nós não fizemos nenhuma homenagem. É verdade, passou despercebido por essa direção colegiada. Infelizmente foram 61. 59. 68, né? 58, né? 58 anos, 58 anos. 59. É isso aí. Então, infelizmente, deixamos a desejar. Né? Por conta da crise, que não teve. Sei, mas pelo menos um bolinho poderíamos, pelo menos uma citação, né? Nem citação foi feita. Nesse dia 23 também foi aniversário do meu querido Império Serrano, onde o Roberto Ribeiro tem um papel importante, não é não? Mas olha só, Império, mas você também tem que falar da Portela. Nossa campeã, nossa querida campeã. Meu xará Roberto Ribeiro, mas aí. A Moreira ficou em festa, né? Eu sou ligado, quer dizer, ligado não, eu sou um torcedor daquela águia. Já precisava ter um título. É verdade, pô, muitos anos. Hein? E também no dia 23 foi o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Que estão voltando aí tudo, né? Hoje estão anunciando, estão voltando para malária agora em Petrópolis, malária. Quer dizer, é um negócio assim assustador. Estamos voltando a 1888, sei lá. É que eu falei pro Furtado, o Brasil crescendo igual rabo de cavalo, rapaz, crescendo para baixo. Isso aí é assustador, essa síndrome do rabo de cavalo, entendeu? Isso. O Brasil crescia para baixo, ele começa a alçar voos, vem e corta, como estão fazendo aqui agora. No dia 24 foi o Dia Mundial da Água, nossa grande fonte de vida, né? Nesse dia também a minha querida Dona Zeli, lá de Saquarema, ela fez aniversário também, nós mandamos aqui um grande abraço para a Dona Zeli, lá em Saquarema. No dia 25 foi o aniversário da Leila Diniz, Leila Diniz. No dia 25 também, o Furtado tem um senador que fez aniversário, Roberto, dia 25, que é o senador que ele guarda, assim, grandes recordações no seu coração. Furtado, qual é o nome desse senador, Furtado? Diz aí. Eu sei, mas eu não vou falar que eu quero ouvir. Eu quero ouvir da boca dele. Qual é, Furtado, senador? Poxa vida, não saiu, Roberto. É da hora. Quem é, Roberto, esse senador, então? Olha, eu vou pedir, então, autorização para ser o procurador dele. É um gaúcho, é isso? É um gaúcho. Eu sou lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O nosso querido, amado e amigo, posso falar? Sérgio Paim. Paulo Paim. Sérgio Paulo Paim. Paulo Paim. Isso, Paulo Paim. É isso aí, Paulo legal. Paim.
E no Se dia eu não 20 me engano, acho que é Sérgio Paulo Paim, mas é conhecido mais como Paulo Paim, grande lutador, direitos humanos. No dia 26 de 1934, nascia um grande jogador também, Furtado. Você pode dizer, esse você pode dizer que não é do América, tá certo? Não é do América, que é o Dida. Grande Dida do Botafogo. No dia 27 foi aniversário do grande goleiro, o maior goleiro que esse país já conheceu, nasceu no dia 27. Sabe quem foi, Roberto? Não. Não, mas o Furtado sabe. Manga? Não, Moacir Barbosa. Ele tem, inclusive, dele tá uma certo. frase que ele fala que o Brasil, a prisão é 30 anos. E ele, naquele gol de 50, ele ficou preso o resto da vida dele. É verdade. Não, ele ficou, foram 56 anos, não é isso? 56 anos, aí eu te pergunto, e esses atletas aí, bilionários, que perderam aqui no Brasil uma Copa do Mundo, levando uma lavagem, não foi 2-1 não, 7-1, continuam jogando, ninguém cobrou uma. No meu modo de entender, nenhum nem Neymar poderia mais vestir a camisa da seleção brasileira. Depois daquela vergonha Isso aí. desastrosa. Ninguém fala desse 7-1, mas acabou, foram 56 anos, 2-1. Dia 27 foi Renato Russo, já voltamos até uma homenagem para ele, né? No dia 27 também foi o Dia Mundial do Teatro. E dia 28, hoje, aniversaria o grande Hermínio Belo de Carvalho. E com essa felicitação, Furtado, nós estamos já nos despedindo. Mas eu acho que tem algum segundinho. Não, acabou. Recapitulando, Paulo Renato Paim. Paulo Renato Paim, legal, meu Renato. Isso aí. Boa correção. Bom, Fechado. nós não vamos falar da convenção, não, no seu programa de ontem, da manhã. Agora, Fechou. amanhã tem a convenção da nossa chapa, né? Sim, de Às 17h30. Até amanhã, então, e até a próxima terça-feira, Deixa aqui se Até a Deus próxima. quiser. Obrigado. Assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado, Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonar Canal com apoio técnico Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado.